Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laura e eu tô aqui com a galera do Grandes Altitudes para dar uma forcinha aí a você de história nesse acontecimento, assim, para entender melhor esse acontecimento tão importante, tão marcante do século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial. Como muitos já devem saber, a Primeira Guerra Mundial começou ali no comecinho do século XX, 1914, mas nenhuma guerra, nenhum conflito vem do nada. Ninguém acorda assim, nossa, vontade de declarar uma guerra hoje. Sempre tem uma tensão ali e eventualmente essa tensão fica muito grande e ela estoura. E aí ela estoura num conflito, a não ser que ela seja resolvida. Nesse caso, não foi. Então vamos dar uma olhadinha aí nesse pré-guerra. O que estava rolando? Em primeiro lugar, o imperialismo. A gente não tem como não conversar sobre ele. Que é essa disputa por territórios, principalmente na África, essa colonização de territórios. O nacionalismo, bem forte, que nunca dá certo. Então, assim, você soma esses dois fatores, essa disputa, essa corrida por territórios, por crescimento econômico. Assim, já começa uma tensão. As coisas já estão ficando um pouquinho esquisitas ali, né? Então, os líderes já começam a prestar atenção. E o que a gente tem? Um fortíssimo investimento na indústria bélica. Enquanto isso, a população está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Para eles estão numa época de grande prosperidade, está todo mundo otimista. E eles estão vivendo uma belle époque, mas por trás dos panos tem tecnologia militar nova sendo desenvolvida, né? Então é uma paz armada. Estava todo mundo esperando um conflito acontecer. E aí, beleza, quem era esse todo mundo? Em primeiro lugar, esse grande protagonista aí, o Império Alemão, que foi formado em 1871. Junto com ele ali, já formou uma tríplice aliança, a Itália e o Império Austro-Húngaro. E aí, tranquilo, eles estavam lá, só que teve um probleminha nesse Império Alemão. E o que foi esse problema? O Bismarck, que era conhecido como chanceler de ferro, ele tinha toda uma política antes de, não diria pacifista, ele não era pacifista, mas de fortalecimento do Império Alemão, de fortalecimento interno para ir vir a expansão. Então ele tem um certo adiamento, uma política de adiamento de conflitos, principalmente conflito contra a França, que era assim, uma grande rival na época, ele tinha uns probleminhas com a França. Só que ele cai. E aí, quem que vai ascender assim no lugar dele? Quem que vai brilhar no lugar dele? O Kaiser Guilherme II, que vai ter uma visão de mundo um pouquinho diferente, um fazer político assim um pouquinho diferente do Bismarck, que ele vai ter uma política mais agressiva. Ele vai focar num expansionismo, no imperialismo. Tudo isso está bem relacionado ali à ideia de pan-germanismo, que é a união dos povos germânicos. O Império Austro-Húngaro também está nessa. Então, essa política assim, dele mais agressiva vai ajudar bastante assim, nessa tensão, ou atrapalhar, no caso. E nessa época também tem a questão de uma grande rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra, porque a Alemanha já estava surgindo aí há um tempo como uma grande potência. E ela vai continuar nessa, vai ultrapassar em alguns quesitos econômicos a Inglaterra. O que vai ser bem preocupante para os britânicos, né? Essa potência aí que chega já tomando conta de tudo é preocupante. E uma rivalidade um pouquinho mais levada para o pessoal é aí a franco-alemã. Porque eles têm os problemas deles por causa do território da Alsácia-Lorena. E também tem a questão da Guerra Franco-Prussiana, que foi de 1870 até 1871. Então restou aí esse ódio mútuo, se eu posso colocar assim, entre esses dois. E falando sobre duas potências muito importantes, nós temos aí a Inglaterra e a França. A Inglaterra vai começar a prestar atenção ali nas questões europeias. Ela tinha dado uma distanciada por causa de uns conflitos com a coroa, principalmente relacionados ao imperialismo, mas ela vai voltar a se aproximar. E vai se aproximar de algumas potências como o Japão, os Estados Unidos e, curiosamente, sua antiga inimiga, a França. E essas duas ali vão assinar a Entente Cordiale.
O que foi essa história? Essa história da Entente Cordial e da questão marroquina? Tem a ver com o imperialismo também, e é um acordo no qual a Inglaterra tomaria a tutela do Egito e a França e o Marrocos ficaria sob tutela francesa. E aí os dois juntos se aliaram para prejudicar o expansionismo alemão ali no norte da África. Então, assim, você já vê ali a tensão crescendo com a Alemanha entre esses dois, já tinha ali uma tensão e essa tensão só vai aumentando. E aí, 3 anos depois, a Rússia ingressa nessa Entente, que se torna a Tríplice Entente. A Rússia, que hoje a gente conhece como essa grande potência, na época não estava tão bem assim. Por quê? O Império Russo tinha acabado de perder, não só de perder, mas ele foi completamente humilhado numa guerra contra o Japão por territórios da China. Então você pensa na Rússia, nessa grande potência contra o Japão. Além de todo o prejuízo de matérias, de pessoal perdido, da questão econômica, pensa também no prejuízo para a moral russa nesse momento, ter perdido essa guerra. Isso vai enfraquecer bastante o Império Russo. E vale destacar também, é importante lembrar que a Rússia era líder do pan-eslavismo, que era rival do pan-germanismo, e buscava a união dos povos eslavos. Beleza? Outras 2 que não se davam bem de jeito nenhum, tá aí o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Eles já tinham um conflito existente entre eles pela Bósnia, porque lá tinha um porto que era interessante para os dois. E aí tem essa questão da rivalidade entre pan-germanismo e pan-eslavismo bem forte. Porque o Império Austro-Húngaro estava do lado do pan-germanismo e a Sérvia do pan-eslavismo. E beleza, os dois vão ser os grandes protagonistas do estopim da Primeira Guerra Mundial, do que começou finalmente a Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que por acaso era o irmão do imperador austríaco, que também era rei húngaro, enfim. Já é uma questão bem grave. Ele e a mulher foram assassinados por um grupo nacionalista sérvio chamado de Mão Negra. Então, já tinha essa história, já tinha tensão. Junta com isso, e eventualmente o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. E aí esse era o momento pelo qual todos estavam esperando. As potências se separam ali. Em lados, a Alemanha vai apoiar o Império Austro-Húngaro por causa da Tríplice Aliança e por causa do pan-germanismo. A Rússia vai apoiar a Sérvia, lembra da questão do pan-eslavismo. A Inglaterra e a França vão apoiar a Rússia por causa da Tríplice Entente e também das rivalidades que eles já tinham com a Alemanha, e eles já não se davam bem com a Alemanha de qualquer forma. Então a gente vai ter esses 2 lados do conflito, Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente, que vai ser chamado, esse conflito armado vai ser conhecido como a Grande Guerra. Depois a gente vai chamar também de a Primeira Guerra Mundial. E beleza. No começo tinha muita essa ideia de que seria uma guerra rápida. A galera tava achando que ia durar alguns meses e ia ser resolvido. E esse primeiro plano, essa primeira etapa da guerra, reflete muito esse pensamento, que foi o Plano Schlieffen, que foi, esse começo foi chamado de Guerra de Movimentos. Qual que era o plano da Alemanha? Se você parar para pensar aí, olhar no mapa, do lado ocidental tem a França e a Inglaterra. Do lado oriental tem a Rússia. Agora, uma guerra de 2 frontes nunca é interessante, porque você está dividindo os seus recursos. E você precisa deles numa guerra. Mas, então, o plano da Alemanha era o seguinte: eles queriam fazer um ataque rápido ao ocidente, eles planejavam entrar pela Bélgica ali, para chegar na França, o que foi um problema, foi toda uma questão, porque a Bélgica era neutra, e eles vão planejar essa invasão à França e essa, pelo menos uma desestruturação ali do lado ocidental, se não uma derrota, porque aí, se esse lado cai, a Rússia ia cair logo em seguida, porque já estava fraca e ia estar sem aliadas, sabe, não tem como.
Só que o exército francês até que teve uma boa mobilização, uma mobilização que eles não esperavam. E o exército russo também, que eles achavam que por causa da extensão territorial, por causa da quantidade de gente, fosse mais complicado essa mobilização do exército, assim, rolou tranquilamente. E aí começou a marca registrada da Primeira Guerra Mundial, que é a Guerra de Trincheiras. Então, pela primeira vez, assim, nessa guerra, nesse conflito, ficou tudo parado. Porque as trincheiras são, vamos pensar aqui, as trincheiras são essencialmente valas. E aí a sua vala tá indo contra outra vala. É mais difícil você ceder um território assim. Não é uma guerra rápida, é uma guerra demorada. Então você vê muito pouco um lado cedendo o território para o outro. Eles vão se mexer muito pouco. E aí você pensa também nessa questão da vala, e não tem como evitar lembrar das condições precárias nas quais os soldados estavam ali, porque eles não tinham telhado, não tinham proteção contra os elementos, tinham animais ali espalhando doenças contagiosas, principalmente ratos. Essa proximidade dessa quantidade de soldados juntos, acumulada em espaço pequeno, ótima para a disseminação de doenças. Então você tem uma grande perda de vidas aí por causa dessas doenças, inclusive outros problemas de saúde, como o que ficou conhecido como pé de trincheira, fez muita gente perder os membros inferiores. Enfim, toda essa estagnação ali da guerra, quando a guerra parou, foi aí que a galera começou a se tocar, que talvez não fosse ser tão rápido quanto eles esperavam. Então a guerra começa a demorar. E aí vai demorando, e ninguém mais sabe o que está acontecendo, e continua demorando, e sem notícias, sem segurança. Vai ter uma falta de alimentos, porque ninguém estava pronto para um conflito extenso. Eles realmente achavam que ia ser mais curto. Mas, embora tenha toda essa demora e esteja tão parado assim o clima ali no fronte, vai ter uma movimentação nas alianças, que vai ser a Itália trocando de lado. Porque a Itália já não se dava tão bem assim com o Império Austro-Húngaro. E aí ela vai receber uma oferta interessante de recuperar alguns territórios, de ganhar alguns territórios que eram interessantes para ela, do lado da Tríplice Entente, e ela vai se juntar a esse lado aí. Então, todo esse clima vai continuar parado até chegar em 1917, assim como o filme. Vão ter dois acontecimentos principais aí em 1917 que vão mudar o rumo da guerra. A Rússia, em primeiro lugar, ela já estava sofrendo muito. Primeiro, por causa da quantidade enorme de mortes no fronte. Estava uma coisa absurda, porque os soldados não estavam preparados e eles não tinham o equipamento adequado. Então eram vários soldados que nem sabiam direito o que estavam fazendo, dividindo uma só arma. E eles tinham um preparo muito, muito inferior. Então, essas mortes, e a galera que estava em casa estava sofrendo também com uma grave crise econômica e falta de alimentos. Então, eram filas gigantescas para comprar os alimentos mais básicos e no final não tinha para todo mundo. Todo esse sentimento, toda essa angústia, eventualmente explode. E aí começa a Revolução Russa, que aí, para entender melhor, tem que ser uma outra aula. Mas começa esse conflito interno e a Rússia, assim, que mal estava administrando a guerra, não vai conseguir administrar a guerra e uma crise interna, um conflito dessa proporção interna. Então, a Rússia vai assinar um tratado de paz separado com a Alemanha, que se chama Tratado de Brest-Litovsk, e vai se retirar da guerra. O segundo acontecimento muito importante que aconteceu foi com os Estados Unidos. Então, beleza. Os Estados Unidos já estavam dando um apoio legal à Inglaterra, porque a Inglaterra é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, é importante a gente lembrar disso. Então, os Estados Unidos enviavam munições, faziam um comércio próximo,
forneciam empréstimos para a Tríplice Entente. Então, assim, eles já estavam dando esse apoio. E aí isso começa a irritar um pouquinho a Alemanha, né? E aí, o que a Alemanha decide fazer? Enviar submarinos para lançar torpedos e afundar navios mercantes dos Estados Unidos. E isso, além de ser um problema por toda essa questão do estão atacando navios mercantes, é um problema maior ainda porque nesses navios tem tripulação e nessa tripulação tem cidadãos norte-americanos. Então a população dos Estados Unidos começa a se revoltar, começa a sentir esse sentimento, começa a vir esse sentimento de revolta. E esse sentimento vai simplesmente se fortalecendo ao longo do tempo, quando, apesar de vários avisos e protestos dos Estados Unidos, a Alemanha continua atacando os navios. E aí, depois de várias mortes, eventualmente a Alemanha pede desculpas e promete acabar com a guerra irrestrita marítima. Só que, em 1917, ansiosa para acabar logo com essa guerra, a Alemanha abre de novo, declara aberta a guerra marítima irrestrita. Então, assim, estoura mais ainda essa tensão da população. E isso, somado com o telegrama Zimmermann, que foi uma proposta de aliança militar feita pela Alemanha para o México, na qual o México ajudaria a Alemanha a desestabilizar os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, recuperaria territórios que foram perdidos com uma marcha para o oeste. Essa aliança seria muito boa para a Alemanha. Então ela envia esse telegrama, só que esse telegrama é interceptado pela inteligência britânica, que dedura a Alemanha para os Estados Unidos. E aí soma com o lance dos navios e você tem os Estados Unidos entrando na guerra. Tinha também uma grande preocupação com a saída da Rússia, porque os Estados Unidos não queriam de jeito nenhum que a Tríplice Entente, perdesse essa guerra, exatamente porque os Estados Unidos eram muito próximos comercialmente da Inglaterra e tinha fornecido muitos empréstimos. Então, se a Tríplice Aliança ganha e eles não têm esse retorno do dinheiro, seria, péssimo. Então, eles vão entrar aí na guerra. E trazendo mais soldados, e aí, soldados que não estavam tão exaustos por causa da guerra, e tecnologias militares avançadas, esse empurrãozinho aí dos Estados Unidos vai ajudar a voltar à guerra de movimentos. E aí, lembra que eu tô falando o tempo todo? Ninguém esperava que a guerra fosse durar tanto tempo, ninguém estava pronto e a população começa a ficar revoltada. A mesma coisa aconteceu na Alemanha, a Alemanha também sofreu com isso. E toda essa tensão política interna eventualmente causa a abdicação do Kaiser Guilherme II. E vendo essa abdicação, sentindo essa pressão toda, os aliados da Alemanha vão começar a ser enfraquecidos e vão começar a se render. Então, quem ficou no lugar do Kaiser, quem assumiu ali, as pessoas que assumiram temporariamente, ninguém queria continuar, não tinha mais o que ser feito, então a Alemanha vai se render, a Alemanha vai assinar o Armistício de Compiègne, dando fim, assim, à Primeira Guerra Mundial. Mas, de novo, como o conflito não surgiu no estalar de dedos e não vai sumir no estalar de dedos, as potências vão se reunir na Conferência de Paz de Paris, em Versalhes, em 1919, onde eles vão conversar sobre duas propostas diferentes sobre o que fazer no pós-guerra. Então, de um lado, nós temos a proposta do presidente dos Estados Unidos na época, que é o Woodrow Wilson, e ele vai propor os 14 pontos para a paz. E seria uma paz sem vencedores, vamos ajeitar o que dá para ser ajeitado e vamos nos resolver. Que, assim, não é só da bondade do coração, ele queria retomar
uma política que os americanos já estavam tomando há muito tempo, desde a fundação dos Estados Unidos. Eles vinham com essa proposta e com essa estratégia de neutralidade. Então ele está tentando retomar essa neutralidade nesse momento. E por outro lado, a Inglaterra e a França, movidos pelo nacionalismo e pelo revanchismo, eles têm um sentimento um pouquinho diferente, que é de uma paz punitiva. É basicamente de culpar a Alemanha, colocar restrições e indenizações na Alemanha, basicamente humilhar. E isso vai ser resolvido com o Tratado de Versalhes, que é a proposta dessas duas, né, da França e da Inglaterra. Então, vai ficar assinado o Tratado de Versalhes ali no pós-guerra. Mas um ponto também interessante, que era basicamente um dos pontos da proposta do Wilson, é a da criação de uma organização internacional para garantir a paz mundial, que vai ser a Liga das Nações. Então também é interessante remarcar aí o surgimento dela nesse momento e nesse contexto. Beleza? E como algumas consequências que a gente vai sentir nesse período pós-guerra no mundo como um geral, vai ter a descrença da população, porque estava todo mundo esperançoso, estava todo mundo otimista, e de repente veio uma crise atrás da outra, uma guerra que não acabava. Tudo bem, 4 anos foram 4 anos bem intensos. Tiveram várias mudanças no mapa, com essas mudanças territoriais também, essas novas propostas, porque a Alemanha perdeu muitos territórios que tinham sido prometidos para o país X, outros para o país Y. Então, o mapa mudou bastante nesse pós-guerra. A ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência. Em meio a essa crise toda europeia, os Estados Unidos eles viram a chance e pegaram. O surgimento da União Soviética, que é extremamente importante, extremamente marcante. E a gente não pode deixar de falar também sobre a questão da mulher. Porque assim como na Segunda Guerra, que tem os pôsteres tão famosos do We Can Do It, faça o trabalho que ele deixou, esse tipo de coisa, também vai ter esse movimento na Primeira Guerra. Porque pensa bem, os maridos, os pais, os filhos estão todos na guerra, estão todos lutando na guerra, estão todos morrendo na guerra. Então quem vai tomar o controle das coisas ali são as mulheres. Elas vão começar a ter uma independência um pouquinho maior, que vai ser extremamente importante na luta do feminismo. Então a gente não pode esquecer também dessa questão aí mais pra frente. E, bom, eu acho que esses foram os pontos principais. Eu espero que todos tenham gostado e entendido bem a aula. Se tiver alguma dúvida, claro, pode falar nos comentários. E é isso, tenham um ótimo dia. Beijão, a gente se vê na próxima.